Por onde começar a estudar front-end em 2024? Olá, meu nome é Lucas, eu sou programador e queria te dar um caminho das pedras aí para você poder começar no estudo de desenvolvimento front-end. Tem uma galera que tem um pouco de dúvida, não sabe muito o caminho a seguir, e como eu trabalho atualmente com isso, eu queria te mostrar um pouco, te falar um pouco do que é o essencial, o que é legal você aprender para você ser um bom desenvolvedor front-end e você começar aí seus estudos ainda em 2024. Tem duas coisas que são muito essenciais no desenvolvimento front-end que não dá para você fugir. Essas duas coisas são o HTML e o CSS. Esses dois caras a gente vai usar perpetuamente no desenvolvimento front-end, independente se você é iniciante ou avançado, são caras que a gente não vai conseguir fugir. Por mais que chegue um momento que a gente, dependendo da linguagem, da biblioteca ou do framework que a gente decidir usar, a gente não vai usar tanto HTML, ou às vezes vai usar um CSS um pouco diferente, como existe pré-processadores de CSS, existe bibliotecas de CSS, existe bibliotecas que não usam HTML nativo, mas de qualquer forma a essência desses caras aí vai permanecer. Então, você aprender o HTML e CSS de uma maneira legal ali, você entender a base, você entender as principais tags que a gente tem no HTML, por exemplo, você entender mais sobre a tag body, você entender sobre a tag input, entender sobre os diferentes tags que a gente tem ali no HTML para representar textos e parágrafos que variam o tamanho das letras, o que é uma label, entender sobre formulários do HTML, entender também sobre botões, porque são coisas que a gente vai usar bastante, né? No front-end a gente trabalha muito com formulário, com botões, com inputs, com labels, com tamanho diferente de texto, enfim, são coisas que a gente vai usar bastante. Então esses são os caras bem legais de você entender no HTML, porque isso vai te dar vantagem. Independente do framework da biblioteca que você vai trabalhar, você vai precisar deles. E também a gente não pode esquecer do CSS, né? O CSS, por mais que, como eu falei, tem lugares que você vai usar pré-processadores de CSS, bibliotecas de CSS, tipo Tailwind CSS, ou tipo Sass, ou Less, ou Stylus, ou vários outros aí, o CSS vai prevalecer. Então é legal você entender sobre o display flags do CSS, as propriedades que você tem dentro do display flags, né? As flex directions, align items, justify content, e várias outras coisas ali também, como flex grow ou o próprio flex mesmo, flex wrap, são propriedades do CSS que você vai usar bastante. E também o grid, existem lugares que optam por usar ele através ou ao invés do flex, porque o grid ele serve ali, como o próprio nome fala, ele é uma grade, né? Então a gente transforma a nossa interface ali num gradeado, ou seja, vão ter vários tamanhos ali que a gente vai poder trabalhar com ela. Então você pode limitar a quantidade de coisas que vão aparecer. Então tem o grid template colors, os gaps dos grids e assim por diante. O CSS tem o que a gente chama de keyframes também, que dá para a gente trabalhar com animações, a gente cria animations, a gente cria transições, que isso faz toda a diferença quando você vai criar uma página. Então, ao invés de você criar algo estático, você dá animação, dá vida para aquela página, ela parece ser algo bem mais fluido. Então, é legal também entender um pouco sobre animações no CSS, embora tenha bibliotecas que façam isso, mas é legal você entender como isso funciona por baixo dos panos, para que você não fique precisando instalar diversas dependências no seu projeto e faça com CSS nativo. E por último, mas não menos importante, a gente tem o JavaScript. O JavaScript é primordial para você trabalhar com desenvolvimento front-end. Por mais que tenha uma galera que segue pela vertente do PHP, até mesmo no PHP, às vezes é necessário você criar scripts com JavaScript ou com jQuery. Então, o JavaScript tem muitos métodos que é legal a gente aprender, como criação de variáveis, o que são constantes, o que são funções, métodos que permitem a gente passar por vetores, por objetos, maneiras da gente manipular objetos, da gente manipular vetores, da gente mexer com os arrays.
colocar informações, tirar informações, fazer requisições HTTP, como método fetch também no JavaScript. Então o JavaScript é quem vai fazer a mágica das coisas aí acontecer. Então, por isso é importante a gente saber ele. Por mais que tem gente que tenta fugir do JavaScript ou quer ficar só no HTML e CSS, para você ser um programador front-end eficiente, não tem como você fugir do JavaScript. Você vai ter que encarar ele, vai ter que aprender ele. É claro que não tem como a gente saber tudo do JavaScript, porque ele tem muitos métodos, tem muita coisa para a gente aprender e praticar. Então não tem como você saber tudo, saber 100%. Tanto é que até hoje, às vezes tem alguns métodos, algumas coisas do JavaScript que eu preciso procurar na internet, pesquisar, porque eu não lembro de cor, né? O JavaScript ele permite a gente parsear dados, por exemplo, você recebe um número, você quer passar ele para string, ele permite, como eu falei, você fazer requisições, por exemplo, você pegar informações de uma API, ou você enviar informações para uma API, ele permite você fazer muita coisa. Ele vai fazer a mágica, vai mexer as coisas ali no front-end, para que elas não sejam só estáticas, para que elas tenham vida, as informações a gente recebe e envie, e assim se torne de verdade uma aplicação, né, um sistema, uma landing page. Então, se você quer se tornar um programador front-end 2024, só recapitulando, é legal você aprender HTML, CSS e JavaScript. Depois que você entender esses caras, se é do seu interesse, você pode procurar um framework ou uma biblioteca, tipo React, ou Angular, ou Vue, ou Svelte, ou Astro. Tem várias bibliotecas e frameworks aí voltados para o front-end que você pode aprender. É claro que tem algumas que são mais usadas, que são as 3 primeiras que eu falei, React, Angular e Vue. E no React também tem uma galera que usa mais uma biblioteca para dar uma reforçada nele, que é o Next, que ele é como se fosse um super pack ali, uma combinação que vai dar mais alguns poderes, entre aspas, para o React. É claro que ele não é funcional para todos os tipos de aplicação, mas se você acha que faz sentido, é legal você aprender, beleza? E aí depois pode entrar o TypeScript também, que é legal para o JavaScript, uma vez que você já entende ele. Tem a parte de testes também, que você vai complementando, mas enfim, a essência permanece a mesma, HTML, CSS e JavaScript. Depois você aprende uma biblioteca, porque com esses 3 aí, você já vai ser capaz de fazer muita coisa no front-end, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, ou se você está vendo esse vídeo aí agora, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Se você tiver alguma dúvida sobre desenvolvimento front-end, sobre programação, não hesite em perguntar, porque a gente está aberto a responder vocês aí, beleza? Até a próxima.